O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou os meninos nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Amados irmãos e irmãs, dentro da oitava do Natal, temos a graça de ainda, no último dia do ano, celebrarmos a solenidade da Sagrada Família de Nazaré.
O Verbo de Deus se encarnou, assumiu a condição humana e se fez família. Por isso, a liturgia de hoje é toda voltada para as relações familiares, a importância da família no fato do próprio Deus ter se encarnado no meio da história de uma família, a jovem Maria, prometida ao seu esposo José. Vejam que aqui nós temos uma liturgia que vai nos exortar a valorizar a família, a cuidar da família, a perceber a importância de nossas famílias transmitirem a fé, ser um círculo de virtudes e não de vícios, e ao mesmo tempo desenvolver sentimentos como o perdão, a misericórdia, o diálogo, o respeito, a fidelidade. A primeira leitura, que é do Antigo Testamento, ela traz uma liturgia toda focada no quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Vejam que toda a leitura fala exatamente do cuidado que se deve ter com os pais, sobretudo quando eles estiverem idosos. Aí, toda a leitura vai nos alimentando em um projeto de que agrada o coração de Deus. Recebe bênção e graça aquele que cuida dos pais, que não abandona os pais. Aí vai dizer que os filhos têm o compromisso de cuidar, de amparar os pais na velhice e de não abandoná-los, porque isso gera o perdão do pecado aos filhos e gera mais vida na sua vida. Pensem bem como a palavra de Deus é profunda. Aquele que nos dá vida, os nossos pais, eles na verdade geram em nós a graça da vida. Se no fim da vida deles nós não aprendermos a cuidar, a nossa vida com certeza será mais curta. Se aqueles que nos transmitiram a vida não foram cuidados por nós, a graça não nos acompanha e não acontece. Então, é um ensino, é uma orientação. Quer ter longos dias, quer ter vida feliz, ampare os pais na velhice. O contrário disso é remorso e, infelizmente, sofrimento. Quarto mandamento, exatamente como a primeira leitura propõe, é esse zelo, esse carinho. Mesmo quando estiverem na demência, no Parkinson, em tudo que acontecer, não importa. Ampare e cuide dos seus pais na velhice. No Salmo, a gente cantava: felizes são os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Ou seja, que respeita os pais, que cuida dos pais. E aí, em um dos versículos dizia: vejam, aqueles que temem o Senhor, a esposa é como uma videira bem fecunda, ou seja, produz fruto. E os filhos são como rebentos de oliveira. A oliveira é uma árvore que demora muito tempo para dar fruto, para dar azeitona. E aí, ao colocar o exemplo dos filhos, é exatamente isso. Os filhos demoram a crescer. Quando crescem, dão frutos à medida que os pais os educam. E aí a gente vai para a segunda leitura. A segunda leitura, ela traz um trecho de Colossenses que a gente deveria ler em casa muitas vezes. Porque ali vai dizer, olha, é preciso que nas relações familiares haja diálogo, respeito, fidelidade, cuidado, haja transmissão da fé e da educação. Filhos, respeitem os pais. Esposos, cuidem, sejam fiéis às esposas. Não precisa ser rude,
mal educado, esposas, sejam solistas aos maridos. E aqui a gente entra naquilo que eu dizia de círculo de virtude. Uma família bem estruturada não é uma família perfeita, não é uma família que não tem erro. Porque, gente, todo lugar tem humano, tem dificuldade, tem erro, tem luta. No entanto, uma família perfeita é uma família que aprende a transmitir valores, aprende a corrigir, aprende a exortar, aprende a educar. Não responsabilizem a ninguém a educação de filhos. Hoje, infelizmente, a gente acaba vendo que quem está educando o filho de muita gente, quando não é a escola, é o balé, a computação ou o celular. E vejam, a educação de filho é responsabilidade dos pais. É pai e mãe que precisa dar testemunho, inclusive dizer não, corrigir, exortar. Não é um erro dizer não para filho, não é um erro, sobretudo, apontarmos caminhos para a educação. A segunda leitura fala exatamente disso. Eduque os filhos, transmita valores, corrija quando for preciso e seja capaz de ver os filhos crescerem em sabedoria, idade e graça, como ouvimos no Evangelho. O Evangelho aponta a família de Nazaré, pai, a mãe e o filho. Mesmo que Jesus é o Salvador do mundo, ele nasceu bebê, precisando de todos os cuidados de um bebê. E Maria e José o educou muito bem. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente olha para o pai e para a mãe, sabendo que eles transmitiram valores e valores muito bonitos, de vida e de fé. Aí vejam, levam, após 40 dias do parto, o menino no templo para ser apresentado e a mãe purificada. Era uma tradição religiosa. Eles eram religiosos. Eles eram judeus religiosos. E levam então Jesus para ser apresentado e a mãe purificada. Purificada por quê? Porque no parto há sangue. E tudo que há sangue, o judeu tem o seu rito de purificação. Só que chegando lá, a gente entende a força daquele menino que eles trouxeram ao templo. É incrível que fala-nos o Evangelho que Maria e José, mesmo sabendo que Jesus era o Messias, ficaram encantados, assustados, impressionados com o que ouviram da boca de dois anciãos, de dois idosos. Até interessante, no Evangelho, nós vemos a relação familiar, criança, um casal jovem, idosos, todos ali juntos por uma mesma causa. Simeão chega no templo, olha aquele menino e toma-o nos braços e diz: Senhor, é verdade, o Senhor me prometeu que eu não descansaria sem contemplar a salvação. Aquele bebezinho inofensivo, pequeno, ele eleva e consagra dizendo: agora eu posso descansar. Contemplei a sua glória. E é bonito que a gente vê o gesto daquele idoso que representa, junto com Ana, toda a tradição judaica, tomando um bebê nos braços e oferecendo a Deus, sabendo que amanhã ele seria tomado pelo próprio Jesus nos braços para viver a eternidade. É algo muito simbólico e muito bonito de imaginar que naquele inofensivo bebê estava todo o desígnio de salvação do mundo. Aí, Ana, uma profetisa, que aqui aponta com 84 anos, uma idade rara naquela época, as gerações eram contadas de 40 em 40 anos, hoje para nós 80 anos é até jovem, né? Mas naquela época, raríssimo alguém chegar a essa idade.
84 anos, ela diz: que maravilhoso, estou vendo a salvação, estou encantada de ver que Deus cumpre as suas promessas. E os dois louvam, agradecem e consagram o menino a Deus. Aí, o fim do evangelho é muito bonito, porque ele pontua exatamente a responsabilidade da família. Jesus crescia em idade, sabedoria e graça. A idade contada em tempo, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ela é a marca do cuidado da família. A sabedoria é a marca da transmissão da fé, da transmissão dos valores, dos círculos de virtude. Sabedoria não nasce igual capim, tem que ser transmitida. Por isso, quem tornou Jesus sábio? Seus pais, que transmitiram a ele sabedoria e graça, que é o cuidado de Deus. Então veja, a família cuida da vida, cuida da transmissão dos valores, cuida da transmissão da fé, porque Jesus crescia em graça, porque o próprio Filho de Deus era sempre unido a Deus por meio do testemunho da família, seus pais. Que esse exemplo, então, da Sagrada Família, estimule a cada um de nós a buscar um lar de fé, um lar cristão, um lar que cuide dos idosos, que eduque as crianças e que vivam uma vida pautada nos valores do reino. Não é uma família que não erre, é uma família que, fortalecida por Deus, tenta acertar no caminho do bem, da justiça e, sem dúvida nenhuma, tendo dias iluminados com a graça e a força de Deus. Nesse último dia do ano, nós também agradecemos por 2023, chegamos até aqui, por isso é importante a gratidão. Foi difícil, ou foi bom, foi complicado, ou foi cheio de luta, mas de qualquer forma nós chegamos até aqui. Por isso, a gente agradece a Deus e já confia a sua misericórdia todo o ano de 2024. Que Deus abençoe a todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.